Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essa é uma sequência de vídeos, nós estamos no vídeo 3, falando um pouco aqui sobre a marca de Deus e a marca da besta. E eu espero que com isso, com todo o conhecimento, ou parte do conhecimento que nós vamos passar aqui nessa sequência, isso possa lhe ajudar a tomar boas decisões, que possa clarear na sua mente, né, na nossa mente, que é uma mensagem de salvação, que é uma mensagem de proteção para todos nós, para a nossa vida, com foco na nossa eternidade. Nós vamos fazer um breve resumo dos 2 vídeos anteriores, para, se você não assistiu os vídeos anteriores, você possa pegar esse resumo e depois você vá lá e assista, né? Porque é uma sequência, é uma construção de conhecimento. Porque, pelo que nós estamos vendo, ao longo de todos esses anos, acerca do livro enigmático do Apocalipse, as pessoas têm focado muito na marca da besta, né? Uma marca profetizada em Apocalipse para o tempo do fim. Mas é importante nós entendermos a marca de Deus. É importante nós alicerçarmos o nosso conhecimento acerca dessa marca, porque quando você conhece bem a verdade, quando você maneja bem a palavra da verdade, quando uma mentira for apresentada para você, você vai saber identificar. E se você conhece bem a marca de Deus, quando a marca da besta se apresentar para você, né, ou a marca das nações, você também vai saber identificá-la para poder recusar. Então, um breve resumo do vídeo 1, nós colocamos como foco aquilo que o Senhor nos ensina em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 6 a 8. E diz assim a palavra de Deus. Eu peço muita atenção na leitura desse texto, porque é um texto que nos traz muito conhecimento e alicerça o nosso conhecimento acerca desse assunto, né? Nós devemos sempre nos pautar ou nos alicerçar naquilo que o Senhor tem para nós como pilares da nossa fé. Tá? E diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 8. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, né? Nós falamos muito sobre isso no vídeo 1, porque a marca de Deus, ela se apresenta como um sinal na mão e um sinal na testa, aqui na nossa frontal, certo? Isso é muito interessante, isso é muito revelador, e nós vamos entender melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Então, fica aqui com a gente, para você ser uma pessoa alicerçada na verdade, certo? O vídeo 2, no final do vídeo 2, dessa sequência, nós trouxemos um vídeo, eu não vou citar nomes, mas você pode conferir lá no nosso, no vídeo 2, nós vamos colocar o link aqui na descrição para você acessar, onde cientistas e onde a ciência, onde essa evolução do conhecimento humano trouxe a humanidade, né? Então, em suma, nesse vídeo, nós percebemos que os homens, os seres humanos, a humanidade em si, através das tecnologias da ciência, eles conseguem interferir numa glândula no nosso cérebro que fica justamente aqui, né? Onde a palavra de Deus diz que seria onde nós deveríamos guardar ou zelar pela marca de Deus em nós. E os homens, eles descobriram a ciência, né, ou através do estudo do corpo humano, atrelado a outras tecnologias, que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou especialista na área, mas naquilo que nos é mostrado, nós entendemos que os homens, eles perceberam ou entenderam, e com isso eles podem interferir nessa glândula, anulando essa glândula. E isso é um sinal de alerta muito grande para nós, né? Através, como que eu posso dizer, de inoculação, né? Porque eu não posso falar tão abertamente,
mas através da medicina, através de nanotecnologias, através de engenharia genética, os homens, eles podem interferir nessa glândula. E isso não vai, vocês vão ouvirem isso não da minha boca, mas da boca dos cientistas, e eu coloquei no final do nosso vídeo 2. Então, nós temos aqui um alerta, porque nós entendemos que a marca de Deus, ou o sinal de Deus, ela está na nossa mão, e nessa sequência de vídeo nós não estamos falando tanto da marca na mão, nós estamos focando mais na marca da testa. Vamos fazer outra sequência de vídeo falando da marca na mão, certo? Mas o nosso foco é explicar aqui nessa sequência o que significa essa marca na testa, o que exatamente ela é, o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra e nos revela o que é essa marca, certo? Então, atrelada a esse conhecimento, a essa revelação que o Senhor nos dá, não somente no livro de Apocalipse, mas ao longo de toda a Escritura, nós entendemos, né, a importância dessa marca e a importância que o Senhor dá. E isso o Senhor revela de Gênesis a Apocalipse. Eu não entendo por que isso é pouco falado. Eu não entendo por que isso é pouco anunciado, sendo que a palavra de Deus dá tanta importância a isso. Certo? A palavra de Deus fala muito mais na marca de Deus do que na marca da besta. Na verdade, só tem um texto, é um verso em Apocalipse que fala da marca da besta e todo o foco, todo o holofote cai para cima desse versículo. Mas se você não entende a marca de Deus, você vai ficar perdido ou vai ficar oscilando no seu entendimento quando você se deparar ou ouvir falar na marca da besta. Não é à toa que existem muitas teorias, muitas explicações diversas e divergentes entre si. Né? Isso porque os homens eles têm a tendência de colocar seu próprio conhecimento, né? Sendo que a palavra de Deus ela é perfeita. A gente não precisa acrescentar conhecimento humano. A gente só precisa se render àquilo que o Senhor escreveu e com isso a gente está o quê? A gente está, como que fala, lapidando o nosso conhecimento, buscando a verdade. Isso é literalmente buscar a verdade. Você se rende àquilo que o Deus soberano escreveu para você, para nós, para todos nós. Então, entendido isso, o resumo, né, dos dois vídeos anteriores que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar algumas imagens, né, algumas imagens sobre o que as nações nos apresentam sobre o terceiro olho, ou a glândula pineal, né? Então, existem muitas especulações por todo lugar que você olha na internet, né? Alguns chamam de teoria da conspiração. Essa imagem ela está muito atrelada a sociedades secretas e há sempre um mistério em cima do olho que tudo vê, tão conhecido, que é essa pirâmide aqui, né? Acima da pirâmide existe um olho separado, que é chamado de olho que tudo vê, ou o olho de homem. Mas quando você olha para essa imagem, tão conhecida na nota de $1, às vezes nós pensamos, olha, é do diabo, ou está atrelado a algo satânico e tal. Em suma, podemos até dizer que sim, que seria a sedução das nações. Mas esse início, né, o início desse conhecimento, ele está na marca de Deus. E é aí onde há a diferença de você entender o que é a marca de Deus e o que é a marca da besta. Um dos princípios que nós precisamos ter bem em mente é que a marca de Deus, tanto da besta, elas não são algo exclusivo para o tempo do fim. A gente tem tendência a acreditar nisso porque ela está lá descrita no livro de Apocalipse como a marca da besta. Mas ao longo das escrituras a gente percebe que essas duas marcas elas estão presentes ao longo de toda a história da humanidade. A partir do momento em que o homem caiu, a partir do momento em que o homem precisou de uma redenção, essa marca ela existe. O homem precisa fazer uma escolha. E sempre foi pela fé em Jesus.
tanto na antiga aliança, essa escolha era através da fé nele, como na nova aliança também, através dele, na fé através dele, certo? Então, o que nós entendemos aqui? Que essa marca ela está atrelada às nossas ideologias, está atrelada ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós entendemos que amar a Deus sobre todas as coisas significa amar o verbo de Deus, e o verbo de Deus é a palavra de Deus, nós entendemos que o que Satanás quer é ocupar o lugar de Deus. Ele quer ocupar aqui o lugar das nossas ideologias, né? E nós vemos isso também nas tentações que Satanás promoveu, por exemplo, a tentação de Jó. Eu costumo sempre falar sobre isso, a tentação de Jesus, porque Satanás ele tentava o quê? O homem na saúde, né? Ele diz para Jó, tudo que o homem tem, ele vai dar pela sua vida, tentava na riqueza, tentava às vezes tirando a vida de um filho, ou como a prova que Deus deu a Abraão, né, sobre Isaac, né, se ele entregaria o filho. Então, quem você ama mais? Você ama a Deus? Você ama a palavra de Deus? Você ama o mandamento de Deus? Você está disposto a cumprir o mandamento de Deus, mesmo que isso lhe exija certo sacrifício, ou sacrificar mesmo até sua própria vida, como a palavra de Deus descreve? Ou você é facilmente seduzido por aquilo que as nações te mostram ou te seduzem? Como, por exemplo, na nota de $1 está atrelado com a economia, com as riquezas, né? O poder desse mundo que também foi descrito na tentação de Jesus. Tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Então, essa é uma guerra espiritual, uma guerra, né, onde o Senhor ele tenta atrair a nossa atenção através do amor à sua pessoa, do amor à sua palavra, do amor à sua verdade, e Satanás, da mesma forma, tenta seduzir para que você não ame a Deus acima de todas as coisas, e ele começa a lhe distrair com várias coisas, com várias seduções, né? E a palavra de Deus vem dizer que o Senhor não é assim. Ele está à porta e bate. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará, eu cearei com ele e ele comigo. Assim que diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é altamente educado, ele nos convida, e nós precisamos dizer sim para ele, né? Aí, na próxima imagem que nós temos aqui, esse aqui é a frente de uma catedral católica. Eu não lembro o nome dessa catedral, né? Mas eu vou pedir para depois a gente colocar aqui na descrição, para vocês quiserem pesquisar. Também é muito usado, né, nas missas católicas, tem um símbolozinho que o padre sempre usa, o Papa, também não é à toa que se usa isso. Os homens sabendo disso, então eles tentam, né, ocupar, seduzir, né, a nossa mente. Esse olho ele está atrelado com a nossa atenção, né, com as nossas ideologias, com as nossas crenças. Então, tanto na religião também existe também essa sedução, né, das religiões. Eu também costumo dar bastante esse exemplo, porque é muito notório. Você vê que a religião judaica, ela foi instituída pelo próprio Deus, né? Deus chamou um povo, uma nação, e falou com aquele povo diretamente, uma nação santa, um povo separado. Mas mesmo assim, aquele povo que tinha sido preparado para receber a palavra de Deus, para receber uma mensagem que seria luz para os povos, e também para receber o Messias, o Salvador do mundo. Todos os profetas profetizaram acerca dele, mas através do amor à religião, eles amaram tanto seus dogmas que eles criaram para eles mesmos e não foi Deus, e eles rejeitaram Cristo, que seria a pedra de esquina, né, da construção celestial, que é o povo de Deus. Está lá explicado em Apocalipse 21, fala da cidade santa, da noiva do Cordeiro. Então, isso acontece mesmo com pessoas que acreditam que estão servindo a Deus, que acreditam que estão dentro de um templo religioso, dentro de um sistema religioso, porque eles falam o nome de Deus, mas fazendo
conforme muitas vezes outros homens, ou seus costumes, ou seus dogmas, acho que com isso estão agradando o coração de Deus. Mas a palavra de Deus, em Levítico, e mesmo nesse texto de Deuteronômio que a gente leu no início, ela é clara em dizer: olha, filho meu, seja diligente para cumprir tudo aquilo que eu te ordeno. Não acrescente e nem retire nada. Não acrescente nenhuma vírgula e nem retire nada. A gente não tem que acrescentar e nem que diminuir. A gente tem que ser fiel, ser diligente, a gente tem que pleitear e pelejar para cumprir fielmente aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque Ele é a sabedoria, Ele é a verdade, Ele sabe de todas as coisas. E nós somos servos, né? Um bom servo, ele deve saber obedecer. Aí na próxima imagem que a gente tem, temos um templo maçônico, e eu creio que não seja novidade, né? Todo templo maçônico ele tem que ter a pirâmide, o olho que tudo vê, né? E o sol e a lua, que também pode até ser tema para um outro livro, porque também vídeo, aliás, porque tem muita informação, muita revelação sobre isso. Mas o fato é que a maçonaria ela está em todos os âmbitos da nossa sociedade. Há muitos séculos, a maçonaria vem orquestrando a história. Isso não é mais segredo, eles já fazem isso, já dizem isso abertamente, e eles, inclusive, comemoram isso. Então, a maçonaria ela está ligada também com as ideologias sociais, inclusive com a nossa democracia, as nossas leis, a Revolução Francesa, todas essas coisas e muitas outras mais, tem o dedo da maçonaria. Então, esse olho que tudo vê, que está em todas as lojas maçônicas, ela está ligado justamente a isso, às ideologias sociais, que é o que a Bíblia denuncia como a besta. As pessoas têm muitas teorias sobre a besta, mas a besta, segundo a palavra de Deus, ela é o governo dos homens, as ideologias, as seduções das nações humanas. Isso a gente casa com as informações que temos lá em Daniel, através dos animais de Daniel, da estátua de Daniel, onde Daniel ele retrata ali os governos do mundo. E ele retrata tudo, do início ao fim. E Apocalipse vem enfatizar todas essas informações. Então, até aqui, o que nós podemos perceber? Que a marca da besta ela não é só uma, ela é um sistema. É um sistema complexo, tem várias ramificações. Porque a sedução ela não vem só de um meio, porque aquilo que é atraente para mim pode não ser atraente para você. Então, Satanás, na sua perspicácia, que a palavra de Deus vai dizer que é a antiga serpente, lá em Apocalipse, que é aquele que engana as nações, ele, com sua astúcia, ele sabe muito bem como fazer isso. Né? Afinal de contas, todos nós sabemos que ele enganou, persuadiu a terça parte dos anjos, e que ele faz esse trabalho até hoje na humanidade, isso até a consumação dos séculos, quando Cristo vai vir estabelecer o seu reino de justiça. Até lá nós estaremos sujeitos ao engano. E como a gente se protege do engano? Conhecendo a verdade, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É como se você tivesse, e a palavra de Deus até dá mesmo, mas assim, vou colocar em minhas palavras, é como se o mundo inteiro estivesse em trevas, e ele está em trevas, e a palavra de Deus é a luz que ilumina as trevas. Então, quando você conhece bem a palavra de Deus, quando você maneja bem a palavra da verdade, você sabe onde colocar o seu pé. Você sabe que o seu caminho vai ser iluminado através da palavra, e com isso você pode tomar boas decisões. Porque esse é o resumo do Apocalipse. Em vários versos, quando Jesus fala que a Apocalipse é uma mensagem para os servos de Jesus, né? É uma revelação para os servos de Jesus, para que os servos de Jesus saibam as coisas que brevemente devem acontecer. Isso nos mostra em vários textos que é uma mensagem de proteção, o Senhor quer nos proteger em nossas decisões. E a palavra de Deus diz que a besta enganaria
a muitos, enganaria aqueles que receberiam a marca. Então, como que você é enganado? A pessoa, ela só é enganada quando ela não conhece, ela desconhece, ou seja, ela está em trevas, ela não enxerga através da luz da palavra. Então, como ela não enxerga, então, é uma decisão de estudo. Por isso que luz comumente é atrelado a conhecimento, né? E a verdadeira luz, a verdadeira conhecimento é aquele que nós recebemos do nosso Criador, tá? Então, a outra imagem que nós temos aqui, está aqui uma demonstração de como essa glândula, ela funciona no nosso cérebro. Assim, não está marcada que é a glândula pineal, mas eu acho que a próxima imagem, ela vai mostrar com mais clareza. Essa aqui, essa parte aqui, a ciência, né, fez um recorte aqui dessa glândula, inclusive ela tem exatamente desse desenho aqui, ó, do olho de Horus. O olho de Horus, ele não é à toa, ele surgiu, e outro ponto que vale a gente salientar, que ele não é algo de agora. Tá vendo como não é algo somente para o tempo do fim? Isso sempre existiu na história da humanidade, porque esse olho de Horus, ele é muito atrelado ao Egito, às divindades egípcias, ele está muito atrelado com essas coisas, né? Sempre quando a gente olha o olho de Horus, as pessoas, até mesmo pela própria imagem que tem aqui do lado, a gente vê que nas arqueologia, né, egípcia, quando você olha muita coisa, aquelas artes egípcias sempre tem o olho de Horus que está muito atrelado à divindades egípcias, né? Então, eles tiraram esse desenho, não foi à toa, foi justamente dessa glândula que tem no nosso cérebro, que é chamado de a glândula pineal, que é essa parte amarelinha aqui, que parece um olho, aqui em cima, justamente o centro do olho, né? É o centro do olho que está no nosso cérebro, que Deus fez no nosso cérebro, e esse lugar, a ciência agora, nós temos acesso, nós vivemos na era da informação. Então, hoje, qualquer pesquisa que você tiver, você vai perceber que a ciência descobriu que esse é o lugar onde nós guardamos os nossos amores mais profundos, vamos dizer assim, as nossas ideologias, aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais pensamos, aquilo que mais nos emociona. Inclusive, no vídeo que está no vídeo 2, no final do vídeo 2 que eu comentei, justamente isso é falado. Que, sabe, quando uma pessoa está lendo um texto religioso e aquela pessoa se emociona muito, ela coloca muita atenção naquele texto, é ativado essa glândula. Quando a pessoa não é muito religiosa, quando ela não tem muito amor com aquele texto que ela está lendo, o que acontece? Não é ativado. É como se ativasse uma certa repulsa, né? Ativa um outro lugar do cérebro. Mas, se, por exemplo, se o teu amor estiver presente, chutar aqui algo que eu estou lembrando para uma novela, aí você assiste uma novela que você ama muito, ou um filme, ou aquela profissão que você deseja tanto, ou aquele estilo de vida que você ama tanto, se o seu coração está profundo, naquilo que você mais ama, a glândula pineal, ela é ativada. E isso através dos inúmeros equipamentos que a ciência tem hoje, que a tecnologia permite, hoje a ciência ela é clara, né, em mostrar isso. Então, desde os primórdios ali da civilização, isso já era conhecido. Tanto é que é retratado na arqueologia, né? Na arqueologia, nessas, como que fala, nessas ciências aí milenares, religiões também, muito antigas, como as egípcias, religiões lá da Babilônia, enfim. Então, só para que agora, quando você olhar o olho de Horus, você entenda que isso não é do diabo, isso é de Deus. O diabo, ele só tenta usurpar. O diabo, ele tenta usurpar aquilo que é de Deus, né? Então, hoje você sabe o significado do olho de Horus, que as nações chamaram de olho de Horus, mas que eu chamo de, como que fala, a marca de Deus, podemos dizer isso, não sei que nome, a Bíblia fala que é assim, né?
que a marca de Deus estaria aqui, que os selados de Deus teriam essa glândula ativada. Então, isso é fácil você definir. Onde está apresentando aquele olho de ouros? Aquilo está te remetindo a uma adoração ao Deus Criador? Isso está te remetindo à lei de Deus, a cumprir os mandamentos de Deus? Isso que onde está o olho de ouros? Aquela denúncia. Ele está te remetindo a ser um servo de Deus, amar a Deus mais profundamente? Então, essas perguntas a gente deve fazer diariamente, né? E com isso também nós conseguimos perceber aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, o que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. Isso define a marca. Isso define a marca, tá? No final eu vou falar um outro ponto sobre a marca. Vamos ver aqui a próxima imagem. Sim, aqui fica mais claro, né? Você vê aqui um cérebro, uma explicação aqui científica, aí foi colocado aqui do lado o olho de ouros, que você pegar e colocar aqui no cérebro, tá certinho, tá bom? Então, aqui ficou claro. E também aqui, também lá, me fugiu aqui o nome, mas assim, a arqueologia, né? Aquelas artes que são achados arqueológicos, as pinturas que tinha em cavernas, essas coisas, todas que é algo bem antigo, é algo bem conhecido, que já é um artifício, né, usado de muito e muito tempo, que reforça a gente dizer que essa marca, essa briga espiritual, ideológica, pelos nossos amores mais profundos, vamos dizer assim, é uma briga antiga, não é algo para o tempo do fim, só que existe uma diferença, que nós vamos falar aqui no final do vídeo. Eu acho que com essa imagem ficou mais claro tudo que nós estamos falando até agora. Deixa eu ver, tem uma próxima imagem? Vamos ver aqui. Sim, aí aqui fica mais claro como funciona. A outra imagem, o cérebro estava cortado no meio, né? E essa imagem aí mostra ela inteira. A glândula, para você ver mais ou menos onde fica. E ela fica justamente no frontal, onde a Bíblia diz que ela ficaria entre os nossos olhos. Ela fica exatamente entre os olhos, né? Exatamente. A próxima imagem. Certo. Isso é tão, vamos se dizer assim, é algo tão profundo e tão falado nas sociedades secretas e também no mundo espiritual, né? Que tem livros, né? Explicando sobre isso. Olha só, esse livro é O Segredo Nunca Revelado. Por que ativar sua glândula pineal é tão importante para elevar a consciência e para o despertar, né? Então, isso é muito usado também no espiritismo, em algumas religiões esotéricas, certo? E, enfim, eu não conheço todas as religiões, né? Porque eu sempre apliquei o meu coração em entender a palavra de Deus. Eu acho que se eu entendendo bem a palavra de Deus, eu vou saber identificar as coisas na sociedade, porque é impossível a gente conhecer tudo, né? Mas se a gente conhece bem a verdade, quando uma mentira se apresentar para você, ela pode estar vestida, maquiada, do jeito que for. Você não vai ser persuadido pelo engano, certo? Então, só para demonstrar como é um assunto que espiritualmente é muito explorado. Na próxima imagem, deixa eu ver se tem. Sim, porque também tem muitos artistas, né, usam isso. Tem gente que tatua isso na pele, existem muitos amuletos com isso, né? Normalmente, muitas pessoas fazem inconscientemente, né? Fazem porque, vamos supor, tem uma gravadora, essa gravadora é maçônica, estou citando aqui exemplo na minha cabeça, mas eu sei que acontece isso. Então, essa pessoa ela é orientada a fazer isso porque existe uma agenda, né, por trás de muitas coisas que acontecem na nossa sociedade. Então, aquela pessoa ela é impulsionada a fazer isso. É um artifício também que não é exclusivo de Satanás, né? Quem primeiro usou símbolos para se comunicar conosco foi Deus. Desde o início, o Senhor ele usa símbolos, porque os símbolos eles são muito poderosos. Um exemplo, Deus fez o arco-íris como um símbolo da aliança de Deus com Noé.
ou da aliança de Deus com os homens. Ele jamais destruiria a terra novamente por meio de dilúvio. Então, quando nós olhamos para o arco-íris, é disso que nós precisamos lembrar. Mas o que hoje os homens colocaram o arco-íris como símbolo de quê? Acho que não precisa nem dizer, que todo mundo já sabe. Então, como que eu digo, Satanás, ele tenta usurpar, né, aquilo que originalmente foi dado por Deus. Um símbolo original que é de Deus, Satanás, ele tenta muitas vezes pegar esse símbolo e corromper esse símbolo, né? E para que, quando a gente olha para aquele símbolo, a gente não lembre mais das coisas que Deus nos ensinou, mas que a gente lembre daquilo que Satanás está tentando nos seduzir, como, por exemplo, a Páscoa. Isso também é bastante denunciado, né? A Páscoa, dificilmente a gente lembra, né? De a gente, eu digo assim, no modo geral, a gente não lembra mais da morte de Cristo. E que a Páscoa é comemorada pelo povo de Israel como uma das festas, né, que o Senhor ordenou com um propósito, que traz muito conhecimento para nós hoje. Então, hoje, nós, quando ouvimos falar de Páscoa, nós lembramos de ovo, de Páscoa, de coelho. A mesma coisa é o Natal, a gente lembra da ceia. Então, são coisas, né, que Satanás, às vezes, usa para poder nos tirar do foco da mensagem de Deus, né? Então, a maioria dessas pessoas, como você faz para identificar? Se você olha para algo e aquele algo não está te elevando ou te colocando mais próximo da mensagem de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, isso sim é que deve estar colocando na sua mente. É isso que deve ser o seu amor principal. Discutir sobre isso, entender cada vez mais sobre isso. Porque se a gente ler lá em Deuteronômio, olha só como é profundo. Eu vou até pegar aqui de novo, olha o que o Senhor fala aqui, ó. E estas palavras, é importante ler o capítulo todo, né, gente? Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar, vamos aplicar o nosso coração. Olha só o que o Senhor fala com tanto carinho. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Não importa se as pessoas vão lhe chamar de fanático. Não importa. O importante é você fazer aquilo que Deus manda você fazer. Né? E continuando aqui no versículo 8, diz: também as atarás por sinal na tua mão. Gente, quando a gente entender o significado de sinal na mão, é muito profundo. E te serão por frontais entre os teus olhos. Significa que essas palavras sejam o teu amor primeiro. Está atrelado ao primeiro mandamento, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito sem Deus. Então, Jesus é o verbo. Em Apocalipse, vai dizer o seguinte, que Apocalipse 19, 13. Olha só que tremendo. E estava vestido de veste tingida em sangue. Eita, tremendo quando a gente entende como que Jesus estava vestido de veste tingida em sangue. Isso se remete ao juízo que ele mesmo vai fazer. Ele é o verbo, mas ele também é o juiz. Ele que vai pisar no lagar da ira de Deus. O Senhor sempre traz as uvas ali, a vinha, como também um símbolo ou uma alegoria do juízo de Deus ou da seara de Deus. E continuando aqui o verso diz assim: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então eu vou repetir uma frase que eu falei no vídeo 2, que diz o seguinte: tem gente que diz que ama Jesus, né? E que está na igreja ali porque ama Jesus e tal. Mas quando se trata da palavra de Deus, essa pessoa coloca a palavra de Deus em segundo lugar, como se não tivesse tanta importância. Tipo assim, eu já sei o básico, eu já sei que Jesus salva, eu já aceitei ele como meu salvador, então isso me basta, eu estou totalmente feliz e satisfeita com isso, eu já estou salvo. Mas será se isso é amar?
verdadeiramente a Cristo, porque ele é o próprio Verbo. Então, não pode se separar uma coisa da outra. Não pode se separar. Se você ama verdadeiramente o Cristo, você ama o Verbo de Deus, que é a palavra de Deus. E quando a gente ama, a gente não consegue se apartar, a gente não consegue parar de pensar, a gente não consegue falar de outra coisa, né? Porque aquilo, a boca fala aquilo que o coração está cheio, certo? Então, resumindo, o resumo das imagens que a gente colocou e da mensagem que nós queremos trazer é o seguinte: porque onde está lá, em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro está nas coisas que o mundo oferece, ou nosso tesouro está na palavra de Deus? Como Jesus ele disse uma vez, numa parábola, ele disse: olha, o reino de Deus ele é a um campo que tinha um tesouro, onde aquele que encontrou aquele campo vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, a pessoa dá tudo o que tem pelo reino de Deus. E a gente só consegue entrar no reino de Deus através do Verbo, que é Cristo, certo? Então, a mensagem de Deus é uma mensagem simples e clara. Os homens é que complicam e, às vezes, o caminho que deveria ser reto, ele se torna muito tortuoso até a gente conseguir entender a mensagem de Deus. Mas nós devemos sempre perseguir isso, certo? Então, olha, eu vou colocar aqui mais um verso que está em Provérbios, e a mensagem de Deus ela está espalhada, né, nos 66 livros da Palavra de Deus, e não é à toa, porque é uma mensagem complexa e que os vários textos, eles se complementam entre si e cada texto dá um acréscimo maior, uma ênfase maior para a gente poder entender a importância dessa mensagem e nos trazer vida nessa vida terrena e também na vida eterna, que é o principal foco da Palavra de Deus, certo? Então, em Provérbios 2, de 1-6, isso para a gente entender melhor a Palavra de Deus e o que se representa a marca, diz o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento, certo? Nos vídeos anteriores também, nós falamos muito sobre Apocalipse 13, que fala sobre aquele que tem sabedoria e aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Percebe que se você não buscar a sabedoria de Deus, que está escrita na sua lei e nos seus mandamentos, você jamais vai conseguir calcular isso? Então, aí onde está o erro daqueles que dizem que amam a Jesus, mas deixam a sua palavra em segundo plano. Entendam que a marca da besta é uma marca de engano, e você só consegue estar protegido desse engano quando você tem a palavra de Deus como alicerce na sua vida. Percebam a importância disso, percebam o valor dessa mensagem, daquele que nos fez, daquele que nos criou. E para a gente terminar aqui nos textos bíblicos, diz o seguinte, Apocalipse 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Está vendo, irmãos? O último capítulo da Bíblia, o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, ele conclui dizendo o quê? Que os servos de Cristo verão o rosto dele. E nas suas testas estará o seu nome. E a gente leu aqui em Apocalipse 19:3, que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus
se você não estiver alicerçado na palavra de Deus. Entende como a mensagem é clara e que às vezes ela é pouco anunciada? Olha só. Então, eu não posso terminar esse vídeo, essa sequência de vídeos, dizendo para você o seguinte, que a marca de Deus e a marca da besta são duas, vamos dizer assim, figuras, né, que o Senhor usa, que é justamente para demonstrar o nosso amor, né, aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, né, o Deus ou as nações, ou as seduções do mundo, ou seja, de uma vida terrível, certo? Ela esteve ao longo de toda a história da humanidade. Só que existe uma diferença para o tempo do fim. No tempo do fim, lá em Apocalipse 13, demonstra que, além de ideológica, essa marca ela também seria física. Essa marca também seria física no tempo do fim, porque a palavra de Deus diz que ninguém poderia comprar e vender se não tivesse. Então, seria algo físico, onde os homens poderiam conferir se você tem ou não tem. E a palavra de Deus acrescenta que essa marca seria uma marca de engano. As pessoas que receberem seriam enganadas pela besta. Seria uma marca de engano. Agora, eu pergunto, se você não está selado por Deus, se você não está marcado por Deus, se você não tem ciência do que é a marca de Deus, e você também não tem ciência do que é a marca da besta, ou seja, você não consegue calculá-la com sabedoria e entendimento, quais são as probabilidades de você aceitar essa marca física? Lembrando que só aceita essa marca física aqueles que já têm essa marca da besta nas suas ideologias. Certo? Porque aquele que é selado por Deus, que ama a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, que é o nome do Cristo, ele já está selado por Deus. Né? Em Apocalipse também fala dos 144 mil selados, mas nós vemos também que ao longo de toda a Escritura, não é só em Apocalipse que tem o selado de Deus. Tá? 144 mil é um símbolo, é um número que representa, é um símbolo de uma totalidade. Né? Mas ao longo das Escrituras nós vemos vários servos de Deus sendo selados, e eles são selados com entendimento, através da mensagem dos profetas e do testemunho de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então eu espero que essa mensagem tenha contribuído para a sua vida, que tenha acrescido ao seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Lógico que não dá para a gente falar tudo em um vídeo só, porque é uma mensagem complexa, existem muitas coisas que a gente precisa somar, né? Portanto, eu peço que se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa verdade aqui, né? Você pode conferir nas escrituras, se você gostou assim desse alerta, acho que é isso que eu estou querendo dizer, para que você preste mais atenção naquilo que verdadeiramente a palavra de Deus está dizendo, e não os homens, mas o Senhor fala em sua palavra. Então continue conosco, acompanhando nossos vídeos, acompanhando o conhecimento que a gente, de forma assim um pouco tímida às vezes, com uma certa dificuldade, mas com muito amor no coração, e desejo que essa mensagem seja propagada, você continue aqui conosco, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like para o engajamento da plataforma, que você vai estar contribuindo para que essa mensagem chegue a mais pessoas, e que mais pessoas possam ligar pelo menos o sinalzinho de interrogação, ou uma luzinha de alerta, e que desperte. Esse é o principal objetivo desses vídeos, que você desperte no seu coração o desejo de conhecer mais da palavra de Deus e crescer no conhecimento da verdade. Amém? Até o próximo vídeo e um beijo no coração de vocês.